Porque a sustentabilidade é uma palavra muito difícil. Difícil de, não por ser uma palavra nova, mas acho que sustentabilidade é algo muito complexo. E ultimamente as pessoas usam sustentabilidade para tudo. Eu defino sustentabilidade, pelo menos sustentabilidade ela tem que atender pelo menos 3 pilares que eu acho importante, que é o econômico, a questão social e a questão ambiental. Se eu fosse ensinar uma criança, acho que eu ensinaria isso, a separar o seu resíduo na sua casa, o que é reciclável do que não é, a plantar uma árvore, a preservar uma árvore, a cuidar dos animais. Eu acho que esse é o maior entendimento que uma criança pode ter do que é sustentabilidade. E com essas ações, que para muita gente pode achar ações pequenas, são ações de cidadania, o que acaba você criando um melhor cidadão que vai pensar quando tiver maior na inclusão social das outras pessoas, numa sociedade mais justa. Mas acho que para uma criança, o fundamental é você ensinar ela a preservar o meio ambiente e, consequentemente, a vida humana e a vida na fauna e na flora. Acho que é isso. O Brasil ser sustentável, pelo menos, a gente tem que começar a tratar uma questão mínima, que é o lixo hoje no Brasil e no mundo é um grande problema. Sendo que, como estamos se tratando de Brasil, e aí umas 20 vai estar acontecendo aqui, eu acho que o Brasil tinha que começar a pensar no tratamento do lixo e na sua complexidade que é a questão social e ambiental que envolve o lixo hoje no Brasil. Então, o Brasil quer discutir mitigação de gases de estufa, onde a gente ainda joga 95% do nosso lixo em lixões a céu aberto. Como discutir mitigação de gases de efeito estufa, onde você tem um lixão a céu aberto jogando CO2 e metano 24 horas na atmosfera, onde as pessoas não separam, destinam seus resíduos corretamente. Como que você chega para uma Alemanha, para uma França ou para qualquer país super desenvolvido, onde a reciclagem é uma realidade, como na Espanha e outros países da Europa, e diz para ele: olha, Alemanha, França, Espanha, entre outros países, vocês precisam diminuir a sua quantidade de gás de efeito estufa. Logicamente, se eu sou um país desse, eu responderia: Brasil, você precisa começar a tratar o seu lixo, coisa que não acontece ainda. Então, eu acho que o Brasil tem que mirar pequeno e acertar grande. Acho que é uma grande oportunidade de discutir a política nacional de resíduo e a inclusão social dos catadores dentro dessa política, a logística reversa, o tratamento dos resíduos dentro de uma gestão integrada, onde sociedade, o poder público, o poder privado tem as suas obrigações ratificadas e suas obrigações bem explícitas do que cada um tem que fazer com o seu papel. Acho que esse é o papel do Brasil, discutir o que a gente menos tem discutido hoje, que é um problema do lixo. Eu acho que o cidadão comum, para ele também não é nada difícil, não. Como eu falei, dica simples. O fato de você separar o seu resíduo do que é reciclável do que não é reciclável na sua casa, você vai estar gerando trabalho e renda para uma população historicamente excluída, que é a população que são nós catadores de materiais recicláveis. Você vai estar economizando os recursos naturais através da reciclagem destes resíduos potencialmente recicláveis. Então, ou seja, você está ajudando o meio ambiente. Olha quanta coisa você fez. Você já fez social, que é ajudar os catadores. Você economizou recursos naturais, você ajudou o meio ambiente. E economicamente, você vai ser transformado em trabalho e renda e cidadania, não só para catadores, mas como em toda a cadeia produtiva da reciclagem. Então, você atingiu as 3 metas: social, ambiental e econômica. Então, acho que o fato das pessoas só separar o seu resíduo dentro da sua casa, praticar a coleta seletiva e a reciclagem, já está ajudando muito. Entre outras coisas, né? Você economizar energia, diminuir a quantidade de luz acesa,
escolher eletrodoméstico que use o mínimo possível de energia elétrica. Eu acho que hoje existe uma gama de coisas, são pequenas atitudes que no seu conjunto se torna grande. Porque o que eu sinto para as pessoas vêm falar uma latinha de alumínio ou então uma garrafa PET, o que isso faz diferença? Faz muito. Porque no mundo a gente é 7 bilhões de pessoas, todo mundo resolveu jogar uma latinha fora. Em uma garrafa, são 7 bilhões de latinhas, 7 bilhões de garrafa PET, são 7 bilhões de garrafa de qualquer outro tipo de plástico. Então as pessoas às vezes pensam que uma atitude pequena não faz diferença, faz muita diferença. Então acho que essa é a dica que eu dou para as pessoas. Só é uma pequena atitude, mas quando a gente soma na quantidade de pessoas que tomarem essa atitude, isso torna uma atitude muito grande. Ô, Rafael,